Eu vim aqui durante a guerra, refugiada da República Tcheca, onde nasci em Brno, a capital da Morávia, a segunda cidade da República Tcheca. Fiquei lá até a idade de 14 anos, depois veio a ocupação alemã, aí nós fugimos para a Bélgica, para o Marrocos, até chegar depois de uma longa fuga, que durou quase 2 anos, no Brasil. E sua vida lá, como é que era, antes de vir para o Brasil? Já era meio atrapalhada, porque tinha o perigo dos nazistas ocupar a Europa toda e os meus pais, os avós ficaram muito preocupados. Nós, a juventude, não nos preocupamos muito, mas tivemos que mudar da escola alemã, onde os pais nos tinham posto, numa escola tcheca. Quer dizer, na escola alemã não queriam a gente porque éramos judeus, e os tchecos também não ficaram encantados porque nós não mudamos por vontade própria. Nós fomos na escola tcheca porque tínhamos que ir. Então eu tinha muitos amigos, mas tudo sempre com o pé atrás, porque eu era judia e eles não eram. E os judeus já começaram a ficar perseguidos. Aí nós fomos para a Bélgica, eu antes dos meus pais, eu sou filha única, e tinha um tio na Bélgica e meus avós já estavam lá. Eu fui para lá, e aí eu fiquei muito doente, e meu tio mandou vir meus pais, porque os judeus naquela época, para sair da Alemanha, dos países já ocupados, tinham que comprovar alguma coisa, por que estavam saindo, e podiam levar de dinheiro, no máximo 10 marcos, como 10 reais ou 10 dólares, qualquer coisa assim, e de joia só o anel de aliança. Então muita gente ficou, os mais ricos ficaram, porque era meio difícil largar tudo para trás. Minha mãe era uma mulher muito enérgica, que não ligava muito para essas coisas, que queria salvar a vida. E ela fez muito bem, porque meus avós, que são os pais da minha mãe, meu pai e eu, fomos embora, e os que ficaram, não voltou ninguém, foram todos para campos de extermínio e não voltaram. E para o Brasil nós viemos também, não por idealismo, porque naquela época a gente tinha que comprar os vistos. E o visto brasileiro era o mais barato, nada de idealismo, nada de... A gente nem sabia o que se falava, o que era, como é que era. Comprou o seu visto e por isso estamos no Brasil, graças a Deus. E por intermédio do embaixador Souza Dantas? Esse ajudou muito, não. Na época, nós arrumamos os vistos na Bélgica. Só que depois, para a Bélgica, até Marselha, em Marselha ficamos meses, e o visto caducou. E aí tinha um embaixador do Brasil, que era o famoso Souza Dantas, que salvou muitas vidas, que ele ficou dias e noites assinando vistos, até que ele ficou muito doente e não conseguiu mais fazer visto. E era na época do Getúlio Vargas, ele depois caiu justamente por causa disso que ele salvou tantos judeus que vieram para o Brasil. Não sei se foi para o bem do Brasil ou não foi, mas em todo caso foi graças a ele. E eu fiquei muito feliz porque eu cheguei no meio da guerra ainda, com as impressões da Europa, em bombardeio, frio, gente apavorada, e cheguei aqui no mês do Carnaval e caí direto no Carnaval no Rio de Janeiro. Então a diferença era um contraste assim tremendo. E me pegou muito. Meus pais, meus avós não, porque se pode, todos os acontecimentos, as situações, tem vários aspectos, tem os negativos e os positivos. Meus pais queriam só ver o lado da sombra, que não era pontual, que era sujo, que eles não entendiam a língua, era muito quente.
E para mim era a luz, era contato humano imediato que se tem com os brasileiros, que na Europa não existe isso. Você conversa, vira amigo, eles te convidam para casa, isso na Europa leva meses e no Brasil você fala com o cara e no dia seguinte você pode ir na casa dele tomar um café. Mas vocês não vieram direto para o Brasil, vocês passaram pelo Marrocos antes? Nós não viemos direto porque nós passamos pelo Marrocos, o navio era um navio francês, tinha contrabando que a gente não sabia, os ingleses, os americanos não deixaram o navio passar, nós ficamos 6 meses em Dakar, ancorados em Dakar e ninguém falava nada, porque quanto tempo, e de repente depois de 6 meses nós voltamos, aí os mais entendidos viam que a gente não vinha em direção do Brasil. O navio voltou, e voltou de Dakar para Casablanca. Quando chegamos em Casablanca, tudo sem explicação. Nos fizeram desembarcar, nós desembarcamos e falaram que nós vamos trocar de navio e vamos ficar no hotel. Quando nós descemos do navio, cada um com as malinhas, já tinham os guardas marroquinos altamente armados, ônibus preparados, nos enfiaram naqueles ônibus e fomos de Casablanca o deserto adentro. E viajamos 2 horas para o deserto, cada vez mais desertos, só tinha areia, e de repente paramos em frente de um muro alto, com arame farpado em cima, e estava escrito campo de Sidi El Ayashi. Depois ficamos sabendo que era um campo para refugiados da Legião Estrangeira, da Legião Estrangeira. Quer dizer, não era creme da creme, porque quem foi para a Legião já era gente com problema. Quem fugiu da Legião tinha mais problema ainda. E o guarda, o comissário francês que guardava o campo, que era um sujeito nojento, tinha uma amante, uma menina árabe de 12 anos, era a mulher que vivia com ele, nos tratava como se tratam fugitivos da Legião Estrangeira. Tinha mulheres grávidas, tinha um ex-presidente da Espanha, tinha um pouco de tudo, não eram só judeus, o que fugiu do fascismo. Éramos muito maltratados e ficamos uns 6 meses lá, no campo, sem saber quanto que a gente ia embora. Vocês ficaram quanto tempo em Dakar, parados? 6 meses, mais ou menos 6 meses. Então levou mais que 1 ano para chegar no Brasil. E como é que foi a saída do campo? Todo mundo... Não, todo mundo não. Eu tinha feito uma série de caricaturas no campo. O tal do comandante do campo mandou isso para Casablanca para mostrar que dentro do campo tinha um rebelde, alguma coisa de perigoso. Aí vieram buscar, a polícia veio me buscar. Como eu sou filha única, naquela época eu tinha 16 anos, minha mãe fez um escândalo, se jogou no chão, começou a gritar, levaram a velha histérica junto, e nós fomos no comissariado de polícia. Chegamos em Casablanca, obviamente minha mãe não podia entrar junto, logo pro chefe de polícia. Eu, chefe de polícia, eu tinha 16 anos, era bonitinha, era fresquinha, novinha, virgenzinha, se encantou comigo e foi isso que nos salvou, porque ele tinha muito interesse para trazer eu com a família do campo para Casablanca. Meus pais tinham interesse de vir para Casablanca, que tinha que comprar uma nova passagem, que aquela caducou, o visto caducou, tudo. E eu estava levando o cara no banho-maria, prometendo que se eu viesse para Casablanca, que eu ia me entregar para ele. E não chegou a isso, graças a Deus, porque meu pai arrumou o visto, arrumou tudo. E 2 dias antes que eu tinha marcado o tal encontro, de ir com ele para não sei aonde, nós nos mandamos com o navio espanhol dessa vez, o Cabo de Buena Esperança, e levamos 1 mês para chegar no Brasil.
Essa travessia também foi muito pesada, porque naquela época uma passagem de navio valia não, mas se pagava 10 vezes o valor para salvar a pele, né? Então, eles vendiam passagem, a gente encheu o navio de gente. Tinha gente dormindo no chão, no deck, nas cabines, embaixo, onde tinha as máquinas, era terrível. E os caras que trabalhavam no navio se divertiam de manhã às 4 horas para com esguicho lavar o deck, onde tinha centenas de pessoas dormindo em trapos e coisas assim. Soltavam os esguichos na gente para espantar, para poder lavar o navio. Comida quase nada, que não estavam preparados a isso. Quer dizer, depois de tudo isso, você chega no Brasil, em fevereiro, todo mundo alegre, todo mundo esperando o carnaval já carnavalesco. Que ano que você chegou no Brasil? Em 41. 41. Durante a guerra. E como é que foi Você se adaptou muito bem, e o resto da sua família, quando chegou no Brasil, foi... Não se adaptaram, posso dizer, até o fim. Viveram bastante tempo aqui, meus avós, já velhos, meus pais, que naquela época tinham, em volta de 50, 60 anos, mas eles só viam o lado negativo. Tinha lado negativo, até hoje tem. Eu adoro o Brasil, mas eu critico. Eu vejo o que está errado, mas nós temos a possibilidade de poder melhorar as coisas ainda. E eles só viam o lado ruim. Que a miséria, assim, misturada com muita riqueza e muita miséria, esse contraste tão forte na Europa não existia. A mistura da favela com o edifício, com arranha-céu, mora lado a lado e não acontece nada. Isso na Europa não, porque tem o bairro dos ricos, depois vai para o bairro da classe média, depois bem mais longe moram os proletários. E vocês favela não tem. Vocês chegaram no Rio de Janeiro? Nós chegamos no Rio de Janeiro. E ficaram quanto tempo no Rio? Aí nós ficamos, acho que uns 6 anos. Aí eu fiz questão de casar, eu tinha arrumado um namorado no navio, que foi namorado, depois foi mais do que namorado, porque naquela época cada dia podia ser o último. A gente não dava muito valor a essas coisas de entrar puro no casamento, essas coisas. Então, virou meu primeiro marido, mas quando aconteceu pela primeira vez, que aconteceu em Dakar, uma vez no meu aniversário, que ele conseguiu uma licença de eu descer do navio, que era meio difícil. E aí na praia, em Dakar, aconteceu, não foi grande coisa, porque luz de dia, eu tinha medo que alguém vai ver, areia e tudo, não era nenhuma maravilha. E depois, no fim, ainda ele me disse, você foi maravilhosa, eu gosto muito de você, mas eu tenho que te avisar que eu nunca casaria com uma judia. Isso 5 minutos depois, meia hora depois. E eu, naquela época, era meu aniversário de 16 anos, me pus na ideia, esse filho vai ter que casar comigo, já que conseguiu o que ele quis, ele disse que não vai casar. Eu levei 6 anos para levar o cara a casar comigo. Casei. E fiquei 1 ano com ele. Isso já no Rio? Malemar, já no Rio. Aí eu engravidei, tive meu filho, aí ele quebrou mais uma vez a promessa, porque como eu sou judia, ele é descendente, mas ele tinha muita vergonha disso. A gente tinha combinado que a criança não ia ser nem batizada nem circuncisada. E a criança nasceu e ele insistiu no batismo da criança. Aí outra vez briga, o dia que eles batizaram meu filho, eu me mandei, sem o filho. Aí você veio para São Paulo? Aí eu vim para São Paulo. E onde você morava lá no Rio? No Rio a gente morava no Leme. No Leme? Uhum.
E esse filho me deu bastante complicação, porque minha mãe que criou ele com meu ex-marido, e criaram ele, obviamente, totalmente contra mim. E ele não sabia que eu era a mãe dele. Eu não tinha dinheiro para advogado, depois quando eu tive dinheiro para advogado, eu casei de novo, tive mais 6 filhos com o segundo marido, e teve dinheiro para um advogado, ele conseguiu que a criança vinha passar as férias comigo. E o menino vinha e me chamava de tia, ele não sabia. E aí ele tinha 6 anos, um dia eu peguei ele e disse, escuta, você não vê que eu chamo tua avó de mãe? Que tia sou eu? Se tua avó é minha mãe, eu sou tua mãe. E não foi um choque muito grande, aparentemente, pela criança. Só que ele chegou no Rio, meu ex-marido tinha casado de novo, ele disse, você não manda nada em mim, minha mãe mora em São Paulo, eu só obedeço a minha mãe. E aí começaram as brigas homéricas, porque o menino ficou muito rebelde, e ficou rebelde durante muito tempo. Mas ele estava morando com você nessa época? Nunca. Nunca? Nunca. Ele levou para me chamar de mãe, eu acho que uns 30 anos. Eu era tia, depois era Lise, e o dia que ele me chamou de mãe, o mundo para mim caiu. Foi assim uma das maiores sensações, emoções que eu tive na vida. Que eu não forcei, nunca pedi, e saiu. E hoje ele me chama de mãe. Tenho uma certa mágoa que eu tenho mais 5 filhos e um adotivo. E adotivo é um neném negro que eu peguei com 1 dia e meio. E esse filho mais velho tem muito ciúme dessa criança negra que se criou comigo. Ele nunca se criou comigo. Então eu tenho 7 filhos. E quando você veio do Rio para São Paulo, você já estava com o Leonardo? Eu já estava com o Leonardo. Você conheceu o Leonardo no Rio? Em Petrópolis, Petrópolis, onde nós passamos as férias. Aí você resolveu vir para São Ele era Paulo com ele? muito, bom, como todos os brasileiros, charmoso, depois de ter um marido chato europeu, eu me deslumbrei com o charme do brasileiro, só que quando a gente casa com um brasileiro que vem do lado machista, para a mulher europeia é meio difícil de engolir. E aí começaram as brigas, eu comecei a pintar, a trabalhar. Ele gostava que eu trabalhava, gostava que eu ganhava dinheiro, mas não queria que aparecesse. E aí vieram as brigas e aguentei um certo tempo por causa das crianças e depois me mandei também. Quanto tempo você ficou com o Leonardo, Lisa? 20 anos mais ou menos, 20 anos. por causa das crianças. Né? E depois você foi morar sozinho? Depois eu fui morar sozinha. Isso já aqui em São Paulo? Você morava trabalhando. Aqui em São Paulo? Aí eu morava num pequeno apartamento sei lá, nos Jardins, e depois numa casinha, e depois melhorando, mas aí não casei mais. Experimentei mais alguns brasileiros, que cheguei à conclusão que como amantes maravilhosos, como marido, 5ª categoria, porque são mandões, são machistas. Então resolvi ficar sozinha. Curto meus netos, meus filhos e pronto. E sua relação com seus filhos? Com meus filhos, é boa, é normal. Agora, boa mesmo, de igual para igual eu tenho com meus netos. Porque sempre tem que pular uma geração para você encontrar de novo os teus ideais. Eu fui sempre da esquerda, continuo da esquerda, os trancos e barrancos. Meus filhos são consumistas, ninguém é da esquerda, ou quase ninguém, pelo que eu saiba. E os netos são entre punk, mas contestam, não são conformados com meus filhos, querendo carro maior, apartamento maior, os bens materiais. Então eu devo dizer que eu me dou muito melhor com os netos do que eu me dou com os filhos. E você tem quantos netos hoje, Lise? 20. 20. E voltando um pouquinho, Lise, como é que foi a sua formação artística? Você começou a estudar na Europa já? Eu comecei a estudar na Europa, era bastante talentosa, entrei num curso de
Porque na Europa a gente naquela época foi bem, estudo clássico, é um ano de desenhar objetos de barro, depois vai para a natureza, faz natureza morta, paisagem, depois vem modelo vivo, retrato, nu, e aí começa a pintar a óleo no 5º ano. Eu comecei a desenhar com pintor em Brünn, mesmo na minha cidade. Era criança ainda, os outros eram adultos, mas eu conseguia me igualar mais ou menos aos adultos. E na Bélgica eu fiquei tem uma academia de belas artes em Antuérpia, onde eu morava, e também consegui entrar, apesar que a minha idade era um pouco abaixo. E começou a desenhar bem. Você começou com desenho? Desenho, e eu cheguei até a classe de nu. Que depois do nu vinha o retrato e depois do retrato óleo. Esse eu não peguei. E quando cheguei no Brasil, não tinha diploma, não tinha nada, mas tinha uma boa bagagem já de estudo sério. E aí comecei, porque nós chegamos, meus pais e meus avós, eu, 5 pessoas, sem grana nenhuma, morando numa mísera pensão onde foi? No Botafogo, todos num quarto minúsculo, briga eterna, porque não gostavam do Brasil, eram histéricos, tinham medo da família que tinha ficado na Europa, que ia acontecer com eles, um ambiente terrível dentro de casa, e sem dinheiro, sem falar a língua. Então eu fiz uns desenhos de moda, fiz um pouco de caricatura, peguei embaixo do braço e foi vendendo assim. Comecei a trabalhar e nunca mais deixei de trabalhar com desenho. Como que era a relação dos seus pais com essa sua opção artística? Arte? Não, meus pais queriam dinheiro, eles estavam muito duros, então não perguntaram muito e viram que era a única possibilidade e começou a dar dinheiro. Aí eu comecei a dar aula de pintura, que eu dou até hoje, que eu adoro, que eu gosto mesmo, é uma opção que eu fiz e que eu nunca me arrependi, porque do meu ateliê já saíram os pintores que agora são alguns bem conhecidos, tem nome internacional. Você pode citar alguns? O Rodolfo Tamanini Neto, que é um dos melhores primitivos que nós temos, naif, primitivo não, é naif. E tem vários, faz uns 5 anos me ofereceram na República Tcheca uma exposição num lugar muito grande. Era de 3 andares onde se guarda feno, essas coisas, numa fazenda, mas eles fazem exposições. Aí eu disse, não gente, eu não tenho quadro para encher 3 andares, posso trazer uns pintores brasileiros? Aí falaram, traz. Aí, entre meus alunos, eu peguei 10, que quase, fora o Rodolfo, que tem nome italiano, e todo mundo nome ou de judeu, ou de russo, de qualquer coisa. Mas no Brasil é assim, né? Não tem poucos nomes brasileiros. E foi uma exposição com bastante sucesso, porque meus alunos, o meu princípio é de cada um no seu estilo. Então eu tenho alunos naif, primitivos, expressionistas, abstratos, e foi uma exposição bastante interessante porque era totalmente diversificada de um para o outro. E voltando um pouquinho de novo, Liz, essa sua relação com a sua mãe, eu queria que você explorasse um pouco melhor isso. Ela sempre te deu apoio, essa escolha da academia de Antuérpia, você fez sozinha? Não, muito difícil, porque minha mãe optou para ter uma criança, uma filha só, porque na Europa naquela época era mais praxe de só ter um filho só. E nesse filho, as mães judias são bastante ambiciosas, são conhecidas mundialmente. A Yiddish Mame é uma figura caricata, mas é mesmo tudo que não conseguiu na vida dela, ela quer enfiar nessa pobre rebento dela. Minha mãe não era bonita, eu também não era bonita, então eu tinha sarda desde que nasci. Eu tenho uma pele muito clara, sou meio ruiva,
Eu lembro que desde criança pequena, toda noite minha mãe fazia uma mistura de leite com limão para passar na minha cara, para clarear as... Só que ela era nervosa, ela brigava, aquilo entrava nos olhos, aquilo ardia, eu chorava. Então era uma tortura. Eu tinha que ter aula de balé, de esqui, de patinação, que eu cheguei a ser uma patinadora bastante boa, mas odiava porque eu tinha que aprender com minha mãe do lado a subir, a ser entre as primeiras. E a única coisa que eu gostava mesmo era desenhar e pintar. E minha mãe achava que aquilo nunca ia dar muito dinheiro. No fim, sustentou a família inteira. Aí calei a boca porque o dinheiro vinha daí, das aulas, dos quadros vendidos. E seu pai como é que ficava frente a isso? Meu pai era um cara manso, muito bonzinho, muito humano, apavorado da minha mãe, que ela que mandava em casa, ela que era tal. Então ele meio às escondidas me ensinou os ideais dele. Ele era da esquerda, ele era socialista, ele era muito humanitário, ele era muito diferente da minha mãe, mas tinha esse medo da minha mãe que eu não respeitava ele muito por causa disso, desse pavor. Ele adorava fumar, a velha não deixava ele fumar, ele fumava escondido no banheiro, um cara de 80, 60, 70 anos. Ele adorava futebol, chegou no Brasil, achou que ia assistir os jogos. Minha mãe não deixava assistir o jogo porque ela achava que era dinheiro jogado fora, e coisa assim. Então vivia uma existência muito parada e eles jogaram todo o entusiasmo deles que tinha sobrado, porque a guerra tira muito do idealismo, do entusiasmo da gente. E perder a família no campo de concentração tira mais um pouco. Então era toda uma gente meio para baixo, meio negativista. Eles começaram a cuidar de bichos sem dono. Eram conhecidos no Rio por isso. Morávamos num apartamento térreo, no Leme. Meu pai de manhã cedinho fazia todos os restaurantes do Leme para pegar resto de comida dos pratos. Chegava em casa, fazia bem europeu, bem organizado, pacotinho para gato pequeno, para cachorro um pouco maior, e depois ele e minha mãe saíram para um morro lá atrás, no Leme tinha um morro bastante grande, para distribuir. Era uma vida... E tudo isso quase sem falar português. E depois o seu pai viveu com você? Veio para São Paulo até com eu você? casar, Todo mundo veio para São Paulo com você? Não. Sua mãe ficou no Rio, cuidando do... Todo mundo ficou no Rio. Todo mundo ficou no Rio. Quando que ela veio morar com você? Depois que meu pai faleceu. De tudo que ela falou mal de mim, larguei um quase conde europeu para um brasileiro que não tinha nada de aristocrata. Em vez de ter um filho, eu tive 6, e depois adotei um pretinho ainda, que isso também foi uma decepção muito grande para minha mãe. E o pretinho, ela saía na rua, e o pretinho corria atrás e chamava ela de Oma, que é a avó. Aí ela veio para casa e disse: eu não quero que essa criança negra me chame de avó. Eu nunca tive um neto preto, porque que... Eu disse: olha, mãe, eu não escolhi você, ele eu escolhi. E se hoje eu tenho que escolher, vai ser ele. Então, ou você fica quieta e deixa ele te chamar de que ele quiser, ou você vai ter que sair da minha casa. Eu era muito dura com meus pais. Mas com minha mãe tinha que ser, porque ela era um general prussiano. E aí ela acabou se resignando e ficou morando com você? No fim, ela teve que morar comigo. E aí eu me separei do Leonardo. E tive um caso durante 12 anos com o senhor de cor. E aí isso para minha mãe de novo era um passo para a morte. Mas desses passos para a morte, ela viveu até os 90 anos, então minha consciência está limpa.
Eu não apreciei a morte dela, porque morrer com 90 anos é bom, né? Precisa chegar a mais do que isso. E os netos também, ela perdeu um pouco a conta. Era muito filho, era muito neto, era muita nora, era um pouco complicado. Ela não gostava tanto de criança. O engraçado é que no fim dos netos, o mais querido era o criolino, o Roberto. Porque ele era pequenininho, como ela se negou a aprender português, meus filhos só falavam português, e o pretinho que vivia com a avó aprendeu alemão, o único. Então era o único que falava alemão com minha mãe. Então nos últimos anos ela dizia, meu neto mais inteligente é esse aí. Porque ele falava alemão, ele entendia, ele traduzia para os outros, que não falavam alemão. A cozinheira baiana negra tinha que aprender a falar alemão, porque minha mãe não aprendia. Nunca aprendeu, você recusou, falava muito pouco. Muito pouco. O sonho dela era voltar para a República Tcheca, era muito saudosista. Só cozinhava comida tcheca, só falava das amizades. Depois que ela faleceu, não, ela estava viva ainda quando foi a primeira vez. Eu tive um convite para fazer uma exposição na República Tcheca, estava doida. Eu também sou saudosista, nasci lá. Primeira escola, primeiro dentista, primeiro namorado, tudo primeiro lá. Eu tenho uma boa memória. Então estava doida para voltar. Voltei sem a minha mãe. Eu depois voltei e contei para ela. Prometi, eu disse, a próxima vez que eu vou te levar, porque aqui as coisas mudam muito, lá não muda. Eu deixei aquilo lá fazem, sei lá, 60 e tantos anos. Tem muito pouca mudança. Eu lembro que tinha uma castanheira, lá tinha não sei o quê. Aqui era minha escola, continua lá. Aqui era o hospital, continua lá. Não muda. Então você chega lá é como entrar no passado, continuar o passado. E ela chegou a voltar com você? Não. Morreu antes. Mas quando eu ando lá, eu tenho a impressão que ela anda do meu lado. Porque ela gostava tanto daquilo lá, que ela teria gostado. Você é uma nunca... vida diferente, as pessoas têm uma mentalidade diferente. A minha mentalidade se dá muito mais com a brasileira do que com a europeia, a organizada, preconcebida, pontual. Eu não tenho nada disso. Então eu me dou bem aqui. Agora, quem nasceu lá com essa mentalidade tem dificuldade de se adaptar aqui. Quem nunca passou pela sua cabeça voltar para lá? Não. Eu tenho voltado muito tempo, inclusive eu tenho uma filha, a Débora, que mora em Israel, que é outro país que eu gosto muito, mas não para viver, para ficar lá, sentir raízes, se emocionar, mas voltar para o Brasil. Eu pertenço a isso aqui, não queria. E os tchecos, meus amigos, perguntaram, por que você não volta, seus filhos estão criados? Eu tenho um nome melhor na República Tcheca do que tenho aqui, porque lá eles fazem minha propaganda. Aqui eu não sei fazer e ninguém faz para mim, então não sou uma pintora conhecida. Já deveria ser pelos quadros que eu pintei, vendi. Mas a mentalidade minha não se adapta mais. Eu gosto da bagunça daqui, eu gosto da leveza daqui, de não levar tudo tão a sério, tão ir a fundo das coisas, tão cutucar o passado, se preocupar com o futuro. O brasileiro é imediatista, vive o presente, eu aprendi isso, que eu acho muito importante, você viver o hoje. Porque ontem já foi, amanhã vamos ver o que vai dar, mas se você não vive hoje, você não vive nunca. E o brasileiro é 100% imediatista. Sabe gozar a vida, sabe aproveitar. E depois, Lise, que você saiu da Europa para o Brasil, você não voltou a estudar? Não. Arte? Você já...
Foi por sua conta? Aí já foi por minha conta, observando os outros, vendo a técnica dos outros. Eu tenho, não sei se meu ponto de vista está certo, mas para mim, na pintura, que é o meu campo, o mais importante não é ser o pintor, fazer exatamente aquilo que você está querendo copiar, mas ter a tua nota pessoal. E isso eu tento de passar para os meus alunos. E você chega num ateliê que é muito raro, no ateliê de um professor, é ver um pintor, um aluno totalmente diferente do outro. Vários estilos, vários tamanhos, maneira de encarar. Eu dou muito valor a isso. Porque a técnica eu ensino, e o meu forte é de sentir qual é a técnica para cada um. Traço grande, tela grande, coisas pequenas. Isso você observa a pessoa, dá a técnica e depois a pessoa, tendo a técnica, vai embora. Perde aqueles, eu não sei pintar, eu nunca vou aprender. Aprendeu a técnica, agora vai. Aprendeu a escrever, todo mundo aprende. Agora não é todo mundo que vai escrever livros. Eu viajei muito no Brasil, desenhei, pintei, vim de olhos bem abertos e via a diferença entre a paisagem, o pessoal, tudo diferente da Europa. Então eu tenho essa possibilidade de comparar entre o que falta de cor na Europa, o que é diferente e o que é, não vou dizer melhor, mas mais interessante, mais diversificado no Brasil. Porque tudo aqui é mais livre, e o Brasil é um país maravilhoso, muito pouco explorado artisticamente até hoje. Porque os pintores brasileiros não fazem muita questão de falar da temática brasileira. Ou eles querem copiar mais ou menos o estilo europeu, ou eles vão para o abstrato, mas coisa bem brasileira, riqueza brasileira, costume brasileiro, tem poucos pintores nacionais que aproveitaram disso. E muito mais gente que vem de fora, imigrante como Lázaro Segar, gente assim, e que dá muito mais valor, porque tem a possibilidade de comparar. Então, quando eu comecei a viajar, eu vi, é linda a paisagem lá, tudo bem organizado. Mas uma floresta amazônica é uma coisa que a gente na Europa nem pode imaginar. O tamanho das árvores, a escuridão, porque o sol não entra por aquelas copas de árvores. A mistura de raças que forma o povo brasileiro. Você passa pela rua, quase ninguém é totalmente branco e totalmente negro. Tem um pouco de tudo. Tudo isso são coisas que na Europa não existem. Você acha que se você tivesse ficado lá, Sobra ia ser totalmente diferente? Eu teria sido talvez mais... Não, talvez socialmente não, porque me influenciou bastante meu lado político, meu lado da esquerda, as diferenças sociais, que aqui são mais latentes do que na Europa. Isso também já tinha falado, que a mistura aqui do lado, a riqueza muito grande, a pobreza total, quase fome, isso lá não existe, lá é tudo mais manso, não tão forte o contraste. Aqui os contrastes são muito, muito fortes, entre pobre e rico, entre educado e não educado. Você mostrou muito esse contraste na sua obra. Bastante, mas como na Europa a paisagem não me dizia tanto, os tipos humanos não me interessavam tanto, aqui tem muito mais campo, eu acho que lá eu teria entrado mais talvez na linha política,
É a mentalidade de lá que leva as coisas mais a fundo do que aqui. Aqui é tudo um pouquinho mais superficial. Mais emoção, mais não tem aquele negócio de ir a fundo das coisas, até o fundo do poço, até explicar o porquê, analisar. Aqui a gente observa, registra e passa para outra. Lise, como é que eram os primeiros trabalhos que você fez? Porque você, apesar de ter vindo para cá muito nova, você já tinha feito algumas coisas lá fora. Tinha feito... O que você costumava desenhar? Assim, qual que era a temática? Muito ainda campo de concentração, que eu estava muito... Aquilo era o assunto do dia praticamente. Aí entrou aqui essa pobreza. Foi um impacto imediato. Quando você chegou no Brasil, isso te inundou completamente, assim, essa nova realidade. E sobre o campo? Como era fazer arte no campo de concentração? Não, o meu campo era um campo meio discutível. Eu fiquei no campo que era um campo para refugiados da Legião Estrangeira na França. Então não era um campo de extermínio, um campo de concentração. A gente cozinhava para nós mesmos, os guardas eram marroquinos, analfabetas, armados, que não sabiam o que fazer da gente, porque era gente que eles nunca tinham visto na vida. Mas vocês estavam presos lá? Totalmente. Porque a França estava sob domínio nazista nessa época. Então o campo de refugiados... Não, isso a França fez por vontade própria. Isso não foi pressão dos alemães. A França tinha navios que vendiam passagem de quem queria passar pela França, que vinha gente da Polônia, da Tchecoslováquia, não era só franceses. E eles faziam disso um negócio, porque para muita gente a guerra é negócio, quer tirar o proveito. Como se tira proveito? Os preços das passagens, primeiro foi o dobro, foi o triplo, foi 10 vezes mais. Em compensação tinha muito menos lugar, porque o navio que era para 300 passageiros iam de repente 1.200. Mas a comida era para 300. Isso nos navios franceses, ingleses, eu não vou pôr toda a culpa. Os nazistas que inventaram o extermínio. Os outros não foram até esse ponto. Mas para tirar o dinheiro, as fábricas, as joias, os tapetes, isso todos eles estavam de acordo. Quando você veio da França para o Marrocos, né, nesse campo, você estava com quantos anos? Estava com o quê? Quantos anos? Eu fiz meu aniversário de 16 anos em Dakar, no meio dessa baderna toda. 16. Quantas pessoas tinha mais ou menos no navio? Isso eu não lembro mais ou menos uns 600. O primeiro navio era um navio francês pequeno, que tinha o dobro. Agora, depois de 6 meses em Dakar e 6 meses no campo de concentração em Marrocos, nós fomos tivemos que comprar passagem de novo. Porque aquela passagem, o navio foi embora, teve que voltar e a gente tinha pago a passagem, vai se queixar com quem? Bando de judeus imigrantes comunistas da Espanha. Então tivemos que pagar de novo um lugar no navio. Aí o preço era 10 vezes mais. Quais lembranças você tem desse navio até chegar ao Marrocos? Você passou quanto tempo no navio? No navio passei 6 meses em Dakar, 6 meses. E era muito complicado? Como era viver? Para nós, para a juventude não era. Os velhos, que já eram quebrados pela guerra, pela situação política, pelo medo, era muito difícil. Ficaram em cantinhos falando de política. Nós, a juventude quer sobreviver, quer viver. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma ótima revista no navio. Porque quem veio junto no navio, naquele navio, na Alsina, era um regisseur polonês, muito conhecido na Polônia, e que ficou muito conhecido depois aqui, que era o Ziembinski. Não sei se vocês lembram, que fez o teatro dele aqui. Esse Ziembinski, que era um ótimo regisseur,
A língua que nós falávamos era francês, mas cada um era tcheco, um era polaco, o outro era italiano, tinha um pouco de tudo. Mas a peça foi montada em francês. Foi uma revista que existe até hoje. Eu tenho uma amiga que ainda tem cantada pela juventude do navio, explicando mais ou menos a fuga, como é, o que está acontecendo. Foi uma revista muito, muito boa. E quem mandava no navio? Isso não se sabia. Tinha o capitão, mas o capitão seguia ordens que vinham de cima também. E eles eram muito autoritários com vocês? Muito. Muito. Muito antipáticos. Ou eles queriam comer as passageiras jovens e bonitas, ou eles eram muito autoritários. Só tinha duas maneiras de se aproximar. Não existia relação amistosa com eles, então? Pouco. De lá você chegou em Dakar? Não. Não, isso foi Dakar, voltamos para Casablanca, e o campo de concentração era um campo perto de Casablanca. Como foi a sua primeira reação ao ver o campo de concentração? Como foi essa primeira impressão do campo de concentração? Porque até então... Eu lembro que me joguei no chão e comecei a gritar. Porque você foge, você paga a passagem, você tem a correria para ter o visto, você já está no navio, já está quase chegando, e de repente você está no campo de concentração, que a gente não sabia que tipo de campo, se vão nos de pendurar pelo pescoço, se vão nos torturar. Esses extremos não aconteceram, mas a situação emocional era terrível. Campo de concentração, você não tem liberdade, você não pode falar, você depende desses filhos da mãe que comandam no campo, que é o comandante com mais 20 analfabetas abaixo dele. Isso era o pessoal que tomava conta de nós. Isso foi em que ano? Entre 40, nós chegamos aqui em 41, entre 39 e 41. Vocês já tinham conhecimento dos campos nazistas de extermínio nessa época? Mais ou menos, não totalmente. Era um boato? Eram boatos, Me conta mais como foi essa primeira impressão do campo de concentração. O que você lembra de ter visto? O que te marcou da impressão visual do campo? Assim, a primeira impressão quando você viu? Era um negócio no meio da areia. Só tinha deserto em volta. Então aquela coisa meio... Não tinha uma árvore, não tinha uma palmeira, não tinha nada. Eram barracas de madeira. E nos avisaram, que isso também não ajudou muito a se sentir bem, que tinha muito escorpião. Nós na Europa não conhecemos o escorpião, vocês aqui sabem mais ou menos. O escorpião é uma lagartixa, mas que tem se ela te dá uma beliscada do rabo, você morre e tem uma morte muito dolorida, né? Então tinha mosquitos de todo jeito, sanguessugas, o tal do escorpião. Não era muita barata, mas barata lá era baratona, não é? Que nossas baratinhas de cozinha. Lá era barata de 6, 7 centímetros. Então tinha essa bicharada, era sujo. A gente tinha, eu não lembro, eu acho que tinha no chão de palha para dormir em cima, colchão de palha. Mas que já tinha dormido os fugitivos da Legião Estrangeira. E tinha muito, como é que chama o bichinho que dá na cabeça? Piolho também. Tinha um jardim zoológico lá. Misturado, eles jogaram a gente nessas barracas por famílias, mais ou menos. Então, como cada um tinha 2, 3 malas, a gente tinha 3 colchão de palha. Isso é decoração do campo de concentração. Depois fazia uma muretinha de malas. E depois já tinha a próxima família. Os velhos tinham colchão e os mais novos dormiam em cima de roupa. O banheiro era... Eu sou uma pessoa bastante pudica ou púdica, como é que a gente fala? Púdica. E esse negócio de ter que tomar banho na frente dos outros não me agradava muito. Então eram 2 coisas que acabam com o pudor e que te deixam assim... se sentindo muito mal. As privadas e os banheiros. Os banheiros eram
uma barraca de madeira, que na altura mais ou menos do rosto tinha um cano onde passava água. E tinha de 2 em 2 metros um buraquinho onde essa água caía em gotas. Isso era a ducha. Então você ficava embaixo daquilo e se lavava. Com roupa, sem roupa, ninguém olhava se você se lavava toda ou se você perde a vergonha, mas primeiro é desagradável você se expor aos outros, e depois é desagradável ver os velhos pelados, pelanquentos, horríveis. Homens e mulheres juntos? Não, tinha horário. Mas isso porque o campo era só para homem. O cara não estava acostumado com mulheres, com crianças, ou o comandante do campo. Então ele deixou mais ou menos a organização para nós. Então a gente tinha um horário para homem, horário para as mães com crianças, etc. Então banheiro era isso, você se lavava todo com aquelas gotas, tinha que ficar pelado, você não ia de cueca, tirar a cueca, lavar embaixo da cueca. Banheiro era o fim da picada, era feito para deixar a gente se sentir bicho. Era uma careira assim, de um lado tinha baraquinha de madeira, os franceses usam muito, em vez de usar, no navio já tinha isso, em vez de ter a privada, isso aqui o mais pobre, quando quer fazer as necessidades, pode sentar. Lá não, lá você tem um buraco, em volta do buraco tem sujeira, porque nem todo mundo acerta no buraco, às vezes cai do lado, o cheiro você pode imaginar, e tem, eu não sei, dos dois lados o negócio para segurar a mão. Então, você tira a roupa, você segura a mão, você faz o que tem que fazer, você toma conta que a saia ou a calça não te cai no buraco, aí você se veste de novo, não tem água para se lavar. E aí se você tiver vontade, se tiver no seu horário, você vai no banheiro para lavar as mãos, mais ou menos, né? Mas o pior disso era que era uma careira aqui, mais ou menos 10 metros a outra, frente a frente. E tinha buraco na porta, era porta de madeira, que você via a cara e você via o pé, você não viu todo, porque embaixo tinha mais ou menos 10 centímetros livres, e em cima tinha 20. Então você via a cara que o cara faz quando quer se livrar do que tem que se livrar, e isso é uma coisa dantesca, de pegar na hora daquilo, e você ter que olhar, porque se tem alguém em frente, o que você vai fazer? Você não pode cobrir a cara, porque você tem que segurar, senão você cai no buraco. E você não pode escolher quem vai sentar na tua frente. Você não pode dizer, espera aí, agora eu não quero olhar para ninguém. Você fica, graças a Deus, está apertado, o troço está aberto, você entra lá dentro, fecha a porta e aí já tem alguém te olhando do outro lado. Isso é um pouco para baixar a moral das pessoas. Por isso eu digo, eu acho que campo de concentração, por pior que seja, é uma boa escola. Porque te tira um pouquinho, muda um pouco a importância das coisas, dos valores. Muda a tua escala de valores. As madames hoje arrancam cabelo porque a empregada quebrou uma xícara, esse tipo de coisa, queimou uma roupa. Naquela época, coisas pequenas não entram, era vida ou morte, doença ou dor, tortura. Então é uma outra escala de valores. Se dura semanas, basta em semanas, você aprende a tua lição. Se dura mais que um ano, acaba com você. Porque eu conheço muita gente que ficou mais tempo, eu não vou citar nomes, eu me dou com muita gente que passou por tudo isso e que tem lesões graves de 4 anos de campo de concentração. Eles não falam todo dia, obrigada, meu Deus, que nós estamos vivos, que nós temos o prato cheio de comida. Eles são invejosos, eles são rancorosos, eles não acreditam em ninguém, muda o caráter da pessoa. E a comida, como é que era lá? A comida não era para a gente morrer de fome,
Mas não, também não era para engordar, era para comer, para não morrer. O que você lembra? Nós mesmos cozinhávamos, então a gente tinha material com que a gente não sabia lidar. Tinha muito cuscuz, eu lembro, que era no Marrocos. Ninguém conhecia cuscuz e ensinaram a gente como se faz. Tinha pouca verdura, no deserto tem pouca verdura. Tinha frango, peixe não, carne não, batata, pouco de arroz, polenta e cuscuz como base de comida. Pão? Pão feito lá por nós mesmos. E para beber? Tinha um pouco de leite porque tinha criança, mas a maioria tomava chá e café. Pouco café, que era no meio da guerra. Os próprios franceses não tinham, então não iam jogar para os refugiados. E você lembra de algum caso de tortura nesse campo? Não. Não. A tortura era mental, não era física. Físico bastava o medo que você tem se o escorpião te passa em cima, se ele vai te dar picada, não vai te dar picada. Isso já é uma tortura física. Você dormir e sentir os bichinhos andar por cima de você. Você sabe que tem piolho, mas não tem bastante água para lavar a cabeça todo dia. Então jogar álcool, o álcool te queima o couro cabeludo. Não era agradável, mas não era o campo como os alemães que tomaram cientistas e médicos para pôr no papel, preto no branco, como de uma maneira mais barata se matava mais pessoas de um golpe só. Eles que inventaram esse negócio de câmara de gás, que o gás não custava nada, era uma morte lenta, não era uma morte imediata, mas era barato, eles ficaram, acho que meia hora, para tirar os cadáveres. Depois de meia hora ninguém resistiu. Mas nessa meia hora se passava coisas. Os funcionários do campo ameaçavam vocês? Não tinha nem como, eles só falavam árabe, a gente falava mal o francês. Então... Você se lembra de alguma situação mais agressiva da parte deles com vocês? Nenhuma vez vocês entraram em atrito que você se lembra? Não. A única coisa com o comandante do campo, que eu odiava, porque ali ele tinha uma amante e uma menininha árabe de 12 anos, que andava com véuzinho, mas que era amante, que andava do lado dele. E ele era um boçal, um cara que nunca tinha visto mulher e criança como abaixo das ordens dele. Não sabia como lidar com isso. E quando ele descobriu essa série de desenhos que eu tinha feito contra os franceses, ele me mandou para Casablanca, para o chefe de polícia, para dar um jeito em mim. E o jeito foi que não é que se apaixonou, tinha tesão por mim e queria. E não conseguiu, graças a Deus, mas também mais 15 dias ele teria conseguido, porque não tinha como fugir. E além desses desenhos, você fez outros trabalhos no campo? Não, desenhava, fazia retratos, eu desenhava um pouco. Não tinha muito tempo também. Nós ensaiávamos atrás da revista, limpávamos um pouco o navio. Você fica 6 meses no navio, naqueles banheiros que não tem privada, que também só tem buraco. Tem que limpar de vez em quando. Qual você se lembra de ser a impressão dos seus pais e das pessoas mais velhas ao chegar no campo? Porque você disse que você se jogou no chão e começou a gritar. Mas e eles? E os mais velhos que já vinham com aquela carga de esperança de estar fugindo da guerra também? Né? Baixa a cabeça, eu sabia que isso ia acabar mal. Aquele pessimismo. Uma vez você me disse que antes da guerra começar, ou antes da guerra chegar na Tchecoslováquia, você e seus primos participaram dos grupos de resistência lá. Tiveram um treinamento militar. Não teve um negócio assim? Não, isso não eu, isso meu primo. Pedro. Ele foi para Israel, o irmão dele. Em Israel entrava direto no... Não, mas na Tchecoslováquia não teve nenhuma resistência, assim, que você se lembra? Não. Na Tchecoslováquia nós não éramos considerados gente, nós éramos de segunda categoria. Nós éramos judeus. Desde Judeu sempre? não é, desde a ocupação dos alemães. E nunca se ensaiou uma resistência a essa ocupação?
Mais tarde, mas não entre os judeus. Não entre os que queriam fugir. Entre os que ficaram, sim. Agora, a resistência forte, que eu saiba, eles tinham uma armada bem organizada na Inglaterra, que eles pegaram essa gente e misturavam com a armada normal, com os militares. E de Israel, para Israel não foi muito, que se refugiou também era um muito jovem, um muito velho. Os muito velhos descartados. Os muito jovens, sim, fizeram um treinamento rápido em Israel mesmo, foram mandados para a Inglaterra e na Inglaterra foram incluídos no exército oficial britânico. Os ingleses fizeram uma coisa que bom, eles não precisavam fazer, fizeram para os judeus sem nome de judeu. Todo mundo sabe o que é nome de judeu. Então, eles deram nomes ingleses para essa gente. Quando caíram na mão dos alemães, numa batalha, em alguma coisa, eles foram tratados em soldados ingleses, não em judeus. Judeu era matado na hora. Então, eu tenho um primo que é irmão do Pedro, que veio para cá, foi para Israel, foi mandado para a Inglaterra e na Alemanha ele foi feito prisioneiro dos alemães. Ficou mais que um ano, como Dan Moore, o nome dele era Leo Müller, bem, quem toma conta de moinho. Dan Moore em nome internacional, pode ser até judaico, Daniel, né? Mas foi tratado em prisioneiro inglês, quer dizer, comia, tinha hora para fazer um pouco de ginástica. Com judeu não tinha nada disso. Se eles pegavam um que era judeu, que era circuncisado, era morte Da sua família na Tchecoslováquia, vocês, quem veio no navio? Você, seus pais? Meus avós e meus pais. O resto da sua família? O resto da minha família, eu tenho minha mãe, teve um irmão que era ginecologista, bastante conhecido na minha cidade de Brno. Ginecologista, como no Brasil e em todo o país, de vez em quando faz aborto. Ele faz o parto, mas quando pagam bem, ele faz o aborto também. Você vai em ginecologista. E isso para os alemães, o judeu que tirou a vida de uma criança, de um semi-ariano, era crime de morte. Então, contra os ginecologistas, eles matavam na hora. Médicos não tanto, porque eles precisavam. Cardiologista, judeu sempre foi muito para o lado de medicina. Mas ginecologista era condenado à morte. Esse meu tio soube porque minha avó tinha 10 irmãs. Essas 10 irmãs e irmãos eram casados com alemão, com tcheco, com judeu, cada uma para o outro lado. E uma das irmãs da minha avó, que era casada com judeu, que são meus avós, casou com um alemão nazista, que não quis saber se a mulher descendia de judeu, converteu. E os filhos meus tios, estavam no partido nazista e se deram o trabalho de ligar para os primos que estavam, porque eles sabiam, amanhã vão entrar os alemães para a ocupação e uma semana depois vai começar a chacina. Então eu lembro que a minha avó recebeu um telefonema da irmã dela, que não disse abertamente, todo mundo tinha medo de telefone, não é que nem aqui você fala, lá você olha para trás, se alguém escuta o telefone não se sabe. Então ela disse para minha irmã, para minha avó, disse o seguinte: manda o mais precioso que você tem, o mais depressa possível, embora. E desligou o telefone. Bom, o mais precioso ela tinha uma filha que é minha mãe, o outro menino que já estava na Bélgica, e esse tio ginecologista que vivia em Brno.
Era o mais precioso. Manda embora, pegou o cara, ele não quis sair, ele tinha clientela, ela não quis saber, mandaram ele, eu acho que naquela época, nem sei para onde é, ele fugiu, depois foi parar em Israel, depois foi parar na Índia e acabou a vida na Inglaterra, esse é meu tio. Mas escapou da morte. Então, desse núcleo familiar, todos saíram de lá? Não, da parte da minha mãe, sim. Da parte do meu pai, tinha a tia Camila, que é a mãe do tio Pedro, é desse que foi preso em Israel, que era uma mulher pobre, que tinha um tipo de pensão com pensionistas que comiam lá. Essa foi para o campo de concentração, foi morta na cara do filho, do Pedro. Conta essa história para a gente com detalhes. Qual campo e o que você sabe dessa história? Qual campo, os nomes a gente não sabe. A gente ficou sabendo do Pedro, eles foi mandado, Pedro ele tem um ano menos, eu tinha 14, 15, ele tinha 14 anos. O irmão já tinha ido para Israel, já estava na armada, no exército inglês. Como o irmão dele foi para Israel tão jovem? Fugindo de noite, organização judaica. A família ficou e esse irmão foi na frente. Eles não pegavam os velhos, eles pegavam os jovens que ainda podiam servir no exército. E quem permaneceu então? Então, essa tia permaneceu com o filho dela, que tinha 14 anos, que é o tio Pedro, que vocês conhecem. Foram embarcados no trem. Não tinha nenhum outro filho? Tem aquele que foi no exército. Eram só eles dois? Só dois. Eu, filho, e foram um trem que tinha mais ou menos 1000 pessoas. Chegaram lá a cidade, ele também não sabe, lá para o lado da Letônia, Estônia, que tinha bastante campos, fizeram eles descer do trem, e os alemães, e separaram. Então tinha uma fila pequenininha de rapazes e homens mais jovens e mulheres mais bonitas, poucos, 70. E tinha 930, mais ou menos, agora estou jogando pelo que o Pedro me conta, separado. A minha tia, quando viu que separaram o filho dela, começou a gritar, meu filho, mãezona. E tinha um dos alemães que disse, fica contente, mãe, que teu filho está do outro lado, cala a boca. Ela entendeu, ficou quieta. Aí chegaram, a fila maior metralharam, não sobrou nenhum. Na frente dos outros? Na frente dos familiares. E os familiares receberam as enxadas para enterrar eles. Isso são coisinhas que os alemães fizeram. Isso ninguém tira porque é verdade. E isso deve ter sido um trauma para ele gigantesco. Para qualquer, você vê teus pais mortos, tua mãe na tua frente. E depois disso ele pegou 4 anos de concentração. Ele é uma pessoa esquisita, ele é um cara não confiável, mas eu justifico tudo pelo passado que ele tem. Um cara que vê isso, que fica dos 14 aos 18 anos, que é uma idade muito, ainda a pessoa está em formação, sai de lá, não pode sair uma pessoa totalmente normal. Ele rouba quando joga a carta, mesmo se não joga por dinheiro. Sabe, é coisa que eu só convido ele com judeu para jogar carta. Eu tenho um grupo de amigas aristocratas alemãs, eu não posso convidar ele porque ele vai roubar. Eu vou passar vergonha para explicar, depois foram vocês que mandaram, teu pai mandou ele no campo de concentração, então eu convido para jogar carta junto. Mas cada um sai com algum trauma. É muito difícil não ter trauma nenhum. Porque você está em formação, a tua educação está interrompida, a escola acabou, e o que você aprende são as piores coisas possíveis. Porque o que você vê no campo de concentração todo dia não é brincadeira. Quando eles vinham e tiraram 10, você sabia que esses 10, qual era o destino deles?